Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Vamos ler Miqueias capítulo 6. Escutem agora o que diz o Senhor. Levante-se, defenda a sua causa diante dos montes, e que as colinas ouçam a sua voz. Ó montes, escutem a controvérsia do Senhor, e vocês, duráveis fundamentos da terra, prestem atenção, porque o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo, e entrará em juízo com Israel. Meu povo, o que foi que eu lhe fiz? E como foi que eu o levei a ficar cansado? Responda, pois eu o tirei da terra do Egito, o resgatei da casa da servidão, e enviei diante de você Moisés, Arão e Miriam. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, havia planejado, e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Lembre-se também do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que você conheça os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. A voz do Senhor se dirige à cidade, e é verdadeira sabedoria temer o seu nome. Escutem, ó tribo, e todos os moradores, ainda que encontram na casa dos ímpios os tesouros da impiedade, e a medida falsa que eu detesto, poderei eu inocentar balanças desonestas, e uma bolsa com pesos adulterados? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa. Assim também eu passarei a feri-los, e os destruirei por causa dos seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. A fome continuará nas suas entranhas. Tentarão pôr os seus bens a salvo, mas não conseguirão preservá-los. E aquilo que preservarem, eu entregarei à espada. Vocês irão semear, mas não colherão nada. Vocês esmagarão as azeitonas, mas não se ungirão com azeite. Pisarão uvas, mas não beberão vinho. Vocês observaram os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe, e andaram nos conselhos deles. Por isso farei de Jerusalém um lugar desolado, e dos seus moradores um objeto de vaias, e vocês terão de suportar a zombaria dos povos. Voltando a falar sobre o juízo de Deus sobre o seu próprio povo, o povo de Israel, no contexto de Miqueias, que estava em apostasia, em rebelião contra Deus. Miqueias capítulo 6 mostra Deus chamando o seu povo para se levantar. Deus está chamando você e a mim para nos levantarmos todos os dias. Versículo 1, o texto diz: escutem agora o que diz o Senhor, levante-se, defenda a sua causa diante dos montes. Uma linguagem figurada. Sabe, muitas vezes o que Deus está fazendo conosco é nos chamando para acordar. A Bíblia fala sobre despertar, acordar, porque espiritualmente você pode estar morto. Espiritualmente você pode estar me ouvindo agora, mas está dormindo. A Bíblia fala sobre o despertar do Senhor em nosso espírito. Quando nós acordamos e percebemos que precisamos priorizar Deus, andar com Deus, abandonar os maus caminhos, nos arrepender, parar de enganar a nós mesmos, querer enganar aos outros, vivendo uma vida como a gente quer e pedindo a Deus para fazer o que a gente quer. Nós precisamos acordar, despertar e buscar o Senhor, e amar o Senhor, e adorar o Senhor, e servir ao Senhor, e andar como o povo de Deus. Deus então chama o seu povo a se levantar. Alguns estão cansados espiritualmente falando, e Deus diz aí no versículo 3: meu povo, o que foi que eu lhe fiz? E como foi que eu o levei a ficar cansado? Deus está dizendo assim, você está cansado, porventura é minha responsabilidade? Foi eu que fiz algo? Ou foi eu que deixei de fazer algo? Deus está nos fazendo
refletir. Deus está nos levando aqui a uma auto-reflexão. Por que você se tornou cansado, desanimado, apático, passivo? É uma palavra de Deus para nos despertar. E aí Deus vai e nos recorda do que Ele é, ou do que Ele já fez. Olha só o que Deus fala no versículo 4. Pois eu o tirei da terra do Egito. 3 recordações que Deus traz aqui. Primeiro, Ele nos tirou do Egito, ou seja, Ele nos tirou do mundo, desse sistema maligno. Se você um dia creu em Jesus, você tem que ser grato, você tem que louvar a Deus, porque a revelação do Evangelho chegou a você. Deus está dizendo, eu libertei você do Egito. Quantas coisas que Deus já nos livrou, quantas coisas que Deus já nos libertou. Se eu e você formos honestos, vamos reconhecer que só estamos vivos pela misericórdia e pela graça dele. Deus está dizendo aqui, você está cansado, está desanimado? Eu tirei você do Egito. Segunda recordação que ele traz aqui no versículo 4 ainda, ele fala, eu resgatei da casa de servidão e enviei adiante de você Moisés, Arão e Miriam. Ele está dizendo, eu dei a vocês profetas, eu dei a vocês a minha palavra. Porque Moisés, os irmãos sabem que representa a antiga aliança, pelo menos o Pentateuco, os 5 primeiros livros aí da Torá. Deus está dizendo, eu dei a vocês Moisés, eu dei a vocês a palavra, eu dei a vocês profetas, eu levantei líderes que abençoaram a vida de vocês. E Israel era satisfeito com Moisés? Israel murmurava pelos líderes que Deus levantava. O coração nosso, se a gente começar a ficar ingrato com Deus, nós nos tornamos ingratos com as pessoas, ingratos com os pastores que Deus nos dá. Sabe, Deus está dizendo aqui, olha, eu sempre usei pessoas para abençoar vocês. Todos nós, amados, estamos aqui hoje, Deus usou pessoas para nos abençoar, e nós precisamos louvar a Deus por isso. E terceira recordação que Deus faz, versículo 5, Deus fala para eles o seguinte, meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, havia planejado, e o que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Os irmãos devem lembrar, né? Deus está dizendo aqui para Israel, lembre-se, Balaque queria amaldiçoar Israel, contratou Balaão, né? E aí Balaão foi e disse o que para Balaque? Não posso amaldiçoar o povo que é abençoado por Deus. Então Deus aqui está falando o seguinte, lembre-se dos livramentos que eu dei a vocês no caminho, lembre-se de que eu guardei e protegi vocês. Infelizmente a gente sabe que de alguma forma Balaão conseguiu contaminar o povo de Israel, porque Balaão falou, olha, nós não podemos amaldiçoá-los, mas se enviar mulheres para eles se prostituírem, eles vão perder a proteção de Deus, e houve um prejuízo sobre Israel. Mesmo assim, Deus os livrou. Você e eu estamos aqui hoje porque Deus tem nos livrado. Nós não podemos esquecer disso não, irmãos, senão nós nos tornamos cansados, desanimados, prostrados, porque nós enxergamos a vida com a lente do que a gente gostaria que fosse, e não da realidade que está ao nosso redor, e deixamos de enxergar a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, os livramentos de Deus. Deus está dizendo para o seu povo, levante-se, acorde, largue essa passividade, esse cansaço, lembre-se de quem eu sou e do que eu já fiz na vida de vocês. E aí a pergunta que Deus coloca para a gente é a seguinte, o que Deus espera de nós? Então, às vezes a gente fica esperando que Deus faça algumas coisas por nós, e esquecemos de perguntar, o que Deus quer de mim? Ao invés de ficar perguntando, Deus, eu quero isso, pedindo o tempo todo, Deus, eu preciso daquilo. Nós deveríamos chegar para Deus, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o dono de tudo. Nós deveríamos chegar para Ele e falar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor espera de mim? E aí, olha o que diz aí no versículo 6, com que me apresentarei ao Senhor? O Deus excelso, que coisa maravilhosa. Versículo 6, com que eu vou diante dele? Será que eu vou vir com holocaustos, com bezerros, com carneiros? Será que a minha oferta, o meu dízimo vai impressionar Deus? Será que Deus está querendo a mim um sacrifício, subir um monte alto para poder impressionar Deus? Deus está dizendo que Ele não quer nada disso. Nada disso é o que Deus espera da gente. Quando se trata de oferta e dízimo, o que Deus quer é fidelidade. Quando se trata de ir ao monte orar,
Deus pode nos guiar para ir lá orar, mas não é o esforço de subir, mas é o coração com sede e fome de Deus, que realmente deve mover a gente a fazer qualquer coisa. Deus não se impressiona com sacrifícios, Deus não se impressiona com nossa performance, nosso desempenho. Há muitas pessoas tentando fazer muito. Mas como que eu faço para agradar a Deus? Deus responde aí, o que Ele quer de nós? Versículo de número 8. Ele já mostrou a você o que é bom. É como se Deus estivesse dizendo assim, no fundo você sabe o que Deus quer de você, povo meu. Versículo 8, o que o Senhor pede de você nessa manhã? Versículo 8 diz, 3 coisas que Deus espera da gente. Você quer saber o que Deus espera de você? Se é que você realmente deseja fazer a vontade dEle, 3 coisas que Deus pede da gente: justiça, misericórdia e humildade. 3 virtudes de caráter, 3 manifestações do fruto do Espírito Santo. Ou seja, não são atos externos apenas, mas é transformação do coração, é de dentro para fora. Deus está dizendo o seguinte: o que eu espero de vocês é que vocês sejam justos. Seja justo com as pessoas, seja justo, pratique a justiça. Segundo, Deus diz: ame a misericórdia, tenha misericórdia das pessoas, olhe para as pessoas com misericórdia, com amor, com perdão no coração, com compaixão, sem julgamento, sem ira, sem amargura, sem espírito de ofensa. Parece que está na moda ficar ofendido, e por isso as pessoas gostam de deixar muito claro quando elas ficam ofendidas, publicam para todo mundo ver. Nós temos que ser misericordiosos. A Bíblia diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles vão alcançar misericórdia. O que Deus espera de mim é que eu ande numa vida justa e misericordiosa, que eu possa amar as pessoas, perdoar, ter um coração como o de Jesus. E terceiro, que ande humildemente com o seu Deus, ou seja, que ande com Deus com o coração humilde, porque há pessoas que elas querem até servir a Deus, elas conhecem a palavra, mas elas vão misturando isso com o espírito de soberba, de orgulho, e até se orgulham porque Deus as usa, ou pelas experiências que elas tiveram. O apóstolo Paulo, Deus colocou um espinho na carne dele, para ele não ficar soberbo pelas revelações que ele teve. Ande com humildade diante de Deus. Você sabe o que significa andar com humildade diante de Deus? É estar sempre disposto a aprender. Sabe o que é humildade? É reconhecer os nossos erros, é pedir ajuda, é ouvir mais e falar menos, é abrir mão dos nossos argumentos e das nossas próprias convicções, para que as convicções de Deus entrem no nosso coração. A pessoa humilde, ela sempre aprende, ela aprende com todos, ela não exige, ela contribui, ela não vive tentando mudar o mundo, ela busca ser transformada a cada dia na presença de Deus, para se tornar uma pessoa que abençoe mais do que exija das pessoas. Humildade, 3 virtudes que Deus espera da gente como povo de Deus. E Deus está falando isso aqui para Israel num tempo onde eles estavam vivendo totalmente apáticos, desanimados e prostrados. Há muitas pessoas que estão espiritualmente prostradas, desanimadas, dormindo, e elas culpam os outros, elas culpam as pessoas, as igrejas, e Deus está dizendo aqui o seguinte: vocês estão assim por causa dos seus próprios pecados. O que nos rouba, o que nos abate, o que nos deixa sonolentos espiritualmente, são os nossos próprios pecados. Lamentações de Jeremias capítulo 3, Deus fala através de Jeremias: por que se queixa o homem vivente? Por que você está se queixando? Você está vivo. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Coloque a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Lamentações de Jeremias capítulo 3, a partir do versículo 24, 25, quando fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas aí, amado, eu falei o que Deus ama, o que Deus espera de nós, mas para concluir, o profeta Miqueias nos fala o que Deus abomina, o que Deus não espera que a gente pratique ou continue praticando. Se Deus por um lado ama a justiça, a misericórdia, a humildade, o que Deus abomina? Primeiro, Deus abomina riquezas injustas. Versículo 10, ainda se encontram na casa dos ímpios os tesouros da impiedade e a medida falsa que eu detesto. Ou seja, pessoas que
estão adquirindo bens de maneira desonesta, de maneira injusta, melhor dizendo, né? Porque o versículo 10 fala da injustiça, tesouros da impiedade. Os irmãos sabem que a pessoa mais rica do Brasil, ele tem 25% de toda a riqueza da nação. O que é isso, senão uma riqueza, mesmo que ele tenha trabalhado, a gente percebe uma injustiça, no sentido de acumular e de ter tanto, enquanto tantos não têm nada. E muitas pessoas, não é o caso desse, né, dos mais ricos do Brasil, mas muitas pessoas, nós sabemos, as riquezas são injustas, corruptas. E tem gente que fala, como que pode aquelas pessoas corruptas, ricas, e não são punidas? A Bíblia diz que Deus abomina isso, e que no tempo certo, Deus vai trazer juízo sobre essas pessoas. Em segundo lugar, o que Deus também detesta é a desonestidade. Tem a ver com a injustiça, mas o versículo 11 fala: poderei eu inocentar balanças desonestas e uma bolsa com pesos adulterados? Pessoas que usam de desonestidade para ganhar vantagem sobre o outro. Como isso é comum. Há pessoas que elas celebram se elas acharem alguma coisa na rua, nem se preocupam com quem perdeu. Quantas pessoas ainda que tentam levar vantagem em tudo, e aí isso às vezes se torna uma cultura. Desonestidade, amado, Deus não faz vistas grossas, Deus não deixa de enxergar pequenos delitos. Tem pessoas que acham, mas isso é muito pouco, eu só peguei uma caneta, eu só peguei uma coisa. Amado, a Bíblia diz que quem for fiel no pouco, Deus colocará sobre o muito. Então quem não for fiel no pouco, ele também não vai ser nas coisas maiores. A desonestidade é outra marca terrível do caráter do homem ímpio, e isso estava acontecendo sobre Israel. No tempo de Miqueias, um dos pecados predominantes era a exploração, era a desigualdade, era a injustiça. E em terceiro lugar, o texto mostra que Deus abomina a violência. Versículo 12: os ricos da cidade estão cheios de violência. A violência, como não apenas a violência onde a pessoa tira a vida da outra, mas há tantas pessoas violentas, agressivamente falando uns com os outros. Existe hoje no Brasil um clima de agressividade. Você percebe isso na mídia, instigando a população contra os governantes, instigando pessoas que pensam diferente umas contra as outras. Tudo isso vai provocando uma violência, às vezes inconsciente, no nosso coração. Se nós não vigiarmos, nós vamos ficar irados com aquele que pensa diferente da gente, e tudo isso, gente, só aumenta a violência no país. Deus abomina isso. Deus nos fez para ser pacificadores, aqueles que vão promover a paz, aqueles que vão abençoar e não amaldiçoar. E em último lugar, Deus também abomina as mentiras. Versículo 12 diz: os seus habitantes falam mentiras e a língua deles é enganosa. Na verdade, uma coisa leva a outra. A injustiça, a desonestidade, a violência, a mentira, qualquer nível de mentira, amado, vai realmente entristecer o Espírito Santo. E todos esses pecados, Deus está falando para Israel: eu vou trazer destruição. Versículo 13: também eu passarei a feri-los e os destruirei por causa dos seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. Aqui fala das consequências dos pecados. Deus está dizendo que viria destruição e que haveria uma insatisfação. O impressionante das pessoas, o ser humano, quanto mais a gente tem, mais a gente consegue, mais insatisfeitas as pessoas estão, menos felizes. Elas podem prosperar, enriquecer, comer tudo que às vezes tem acesso, mas Deus está dizendo o seguinte: vocês vão comer, mas não vão ficar satisfeitos. A insatisfação tem ocupado a mente da maioria das pessoas. Eu não sei a situação de cada um que está ouvindo essa palavra nessa manhã, mas todos nós temos o suficiente para sermos gratos a Deus. Todos nós temos o suficiente para sermos felizes na presença de Deus. Mesmo com provações, mesmo com escassez, mesmo com decepções, todos nós temos, na verdade, nós temos a obrigação de adorar ao Senhor e sermos gratos a Ele. E é isso que nos torna satisfeitos na vida. É realmente reconhecer quem Deus é reconhecer a bondade de Deus, e é se alegrar nas pequenas coisas. O fato de você estar hoje podendo
está ouvindo essa palavra, está com saúde, está vendo, ouvindo, ou talvez sentindo o mundo ao seu redor, você deve louvar a Deus, eu devo louvar a Deus, porque Deus é bom, misericordioso e tem nos dado a sua graça. Versículo 15 ainda, o Senhor diz: vocês vão semear, mas não vão colher nada. Quando a gente permanece na desobediência, nosso trabalho será em vão. Mesmo que você trabalhe muito, você vai colher muito pouco. Você pode até financeiramente colher, mas aquilo não vai ser algo que vai saciar realmente você. Você não vai desfrutar. E aí no versículo 16, Miqueias diz: vocês observaram os estatutos de Onri e as obras da casa de Acabe e andaram no conselho dele. Deus está mostrando: vocês não ouvem meus conselhos, mas vocês ouvem os conselhos dos ímpios. Vocês ouvem os conselhos do mundo. Vocês ouvem os conselhos dos seus próprios corações. Vocês fazem a vontade de vocês mesmos. E Deus está dizendo que tudo isso traria desolação sobre Jerusalém. Versículo 16: Jerusalém seria desolado, seus moradores objetos de vaia, e teriam que suportar a zombaria dos povos. Foi o que aconteceu logo depois que Miqueias profetizou isso. Um tempo depois Deus trouxe juízo, veio o cativeiro, e tudo isso está na palavra, para ensinar a mim e a você. Jesus está voltando. Nosso Senhor Jesus está voltando, e você e eu devemos estar preparados para a vinda dele hoje. Nós deveríamos viver hoje em adoração, em misericórdia, humildade, justiça. Para quê? Para que no dia da vinda dele, nós estejamos de pé e entremos no seu reino eterno, e entremos com o coração transbordando da glória dele, da presença dele. Ele virá, mas a vinda dele será também de juízo e de destruição para aqueles que praticam a mentira, a desonestidade, a injustiça e a violência. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã. Vamos orar. Pai, obrigado porque a tua palavra, ela nos alimenta, ela nos levanta, ela nos desperta. Eu oro para que o Senhor, através dessa palavra, mostre a cada um de nós que o Senhor espera de nós não são coisas tão difíceis e extraordinárias, mas é um coração quebrantado, um coração humilde que se arrepende, um coração misericordioso e justo. Espírito Santo, quem é a ovelha de Jesus está ouvindo essa voz, esta palavra nessa manhã. Nos desperta nesse dia, que nada venha nos fazer dormir, desanimar, prostrar, ficar paralisados, mas que nós venhamos a te adorar, reconhecer que só o Senhor é Deus excelso, glorioso, maravilhoso, e que nós venhamos, ó Deus, a repudiar em nós toda injustiça, em nós toda mentira e violência, que nós venhamos a rejeitar em nós e sejamos proclamadores do teu nome, da tua palavra, da tua paz, da tua misericórdia, do evangelho do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém.